A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou o pastor Davi Boa Sorte e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Você que está sintonizado no programa Voz da Assembleia de Deus, também no canal do YouTube, no Face, no Instagram, com certeza Deus estará falando aos nossos corações. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso 5, que nos diz a palavra de Deus. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado, com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: Cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E chegou o tempo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Então logo virá o fim. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Querido irmão, querida irmã, esta leitura que acabei de fazer fala do sermão profético. Aquele último sermão que foi pregado pelo Senhor Jesus, já na véspera da sua partida, na véspera da sua crucificação. A epígrafe fala sobre o sermão profético. E estas palavras ditas por Jesus realmente são verdadeiras profecias. Porque, em termos históricos, isso já pôde ter sido constatado. Pois, no ano 70 da nossa era cristã, a história nos relata que Tito, general romano, invadiu a cidade de Jerusalém, pois naquela época o Império Romano era o grande império, Roma era a capital do mundo, e Tito invadiu Jerusalém e houve naquele momento uma grande diáspora. Os judeus foram espalhados por muitos lugares. E então, em termos históricos, esta profecia, em parte, ela já teve o seu cumprimento. Mas em termos universais, essa profecia, ela ainda vai se cumprir, porque ela antecede a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós encontramos aqui os sinais, porque naquele momento os discípulos estavam olhando a estrutura do templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. E esse templo em que os discípulos estão falando, ele foi totalmente reformado por Herodes o Grande. E realmente a estrutura era muito linda, muito magnífica. Mas Jesus
na sua profecia ele fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E naquele momento que Jesus falou, ele estava falando que realmente isso iria acontecer em algum momento. Então, historicamente falando, isso aconteceu no ano 70 e os discípulos continuaram a fazer perguntas ao Senhor Jesus, como nós vimos aqui nessa leitura. Eles queriam saber sobre os sinais do fim dos tempos. E Jesus passou a relatar para eles o que iria acontecer. Jesus falou sobre pestes, sobre guerras, sobre nações contra nações, guerras e muitas coisas mais. E Jesus também fala sobre a figueira. Quando a figueira florescesse, que eles levantassem as suas cabeças, porque a redenção deles estava próxima. E nós vemos que essa figueira representa a nação de Israel. E em 1948, a nação de Israel, ela nasceu em um só dia, né, para cumprir a profecia bíblica, e se tornou hoje numa grande potência. E Israel tem florescido como essa figueira. É mais um sinal da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa palavra de Deus que eu quero transmitir para cada um de vocês é que realmente nós precisamos estar sintonizados com os acontecimentos proféticos. Estamos vendo os últimos acontecimentos. É claro que de tempo em tempo isso acontece. Em meados do século XIV aconteceu na Europa a peste bubônica, a tão conhecida peste negra, que matou mais de 1/3 da população da Europa. Então, de tempos em tempos, a gente vê sinais acontecendo. E nesse momento agora dessa pandemia, da Covid-19, Deus resolveu falar alto com a humanidade. Porque nesse tempo pós-moderno, com o avanço da ciência, da tecnologia e com o avanço do conhecimento humano, muitas pessoas tiraram da sua mente a ideia de Deus, se afastaram completamente de Deus e colocaram Deus em um canto. Esse é o chamado humanismo, que vem do iluminismo, da renascença e também do avanço da ciência. E o Senhor Jesus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vimos nesses dias que o amor tem se esfriado grandemente. As pessoas têm se afastado de Deus, os homens têm confiado em si mesmos, e realmente é um momento de grandes reflexões, porque nós temos que analisar tudo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira bíblica, lendo as profecias, os ensinamentos de Jesus e procurando contextualizar, porque quando a gente vê uma situação dessa, realmente nós ficamos preocupados, nós ficamos procurando sintonizar e entender o que Deus quer falar conosco, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos e entendemos que Deus tem um propósito e Ele resolve agora falar alto com a humanidade. E o homem precisa, nesse momento, se voltar para Deus. Se voltar para Deus e ver que nós estamos no princípio das dores. Nós estamos vivendo um momento de perplexidade por parte das autoridades, por parte dos governantes do globo, das autoridades sanitárias, da OMS, dos governos, em torno dessa pandemia que tem trazido grandes males para a humanidade na face da terra. Mas nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, nós entendemos
que Deus está no controle e que Deus está se movendo nesse momento em direção ao homem, porque em todos os momentos Deus sempre tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Então Deus está vindo nesse momento atrás do homem, para que o homem reconheça que precisa se arrepender, que precisa se converter, fazer uma confissão sincera diante do Senhor, porque não há outro caminho, não há outro caminho. O Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós lemos as profecias, nós entendemos que já estamos no limiar da grande volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Nós estamos nos preparando para esse grande encontro. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, você, meu querido irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se entristeceu, você recuou, hoje você está no grupo dos desigrejados, eu quero convidar você nesse momento a voltar para o Senhor, buscar a presença do Senhor, se arrepender. Nós estamos vendo o mover de Deus na vida das pessoas. Nós estamos vendo que a situação, de acordo com as autoridades, ainda vai complicar um pouco mais. Esse mês de abril, mês de maio, essa pandemia vai desenvolver mais ainda. E muitas pessoas estão preocupadas nesse momento com seus empregos, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, como sustentar a sua família nesse momento. Mas eu quero dar uma palavra para você. Coloque a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É claro que num momento como esse, todos nós vamos, de certa forma, pagar o preço, porque as dificuldades vão chegar para todos nós. Mas é o momento de nós nos voltarmos para Deus, de nós nos arrependermos, de nós buscarmos a face do Senhor. Como disse o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nesse momento, nós vamos tomar todo aquele cuidado possível, né, para não ferirmos os nossos irmãos com palavras, nem compartilharmos fake news, porque isso traz um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual. Não é momento de confronto, é momento de nós nos arrependermos. Eu mesmo tenho refletido muito sobre a minha vida, tenho conversado muito com a minha família e temos adorado a Deus em casa e visto, né, que nós precisamos nos chegar a Deus cada vez mais. Então essa é a palavra que eu tenho de Deus para o seu coração. Guarde essa palavra, fique firme. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Coloque a tua confiança em Deus, confia nele e o mais ele fará. Vamos nos voltar para Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos cada dia mais fortalecer a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem dias melhores para nós. Que Deus abençoe a tua vida e nesse momento eu quero fazer uma oração por você em nome do nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nesse momento, Senhor, eu quero orar por este irmão, por esta irmã, que ouviu esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que o Senhor possa estar fortalecendo a fé de cada um e ajudando o Senhor em suas dificuldades. Eu sei que o Senhor estará cuidando de nós nos mínimos detalhes, porque o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. E eu quero te agradecer por tudo, meu Senhor, por cada irmão, por cada ouvinte, por cada pessoa nesse momento. Eu abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.